brasileiro, hein? Pô, que time do Flamengo, hein? Que time do Flamengo. O Flamengo colocou o Atlético Mineiro, empurrou o Atlético Mineiro para trás. 5 pontos de diferença. Parabéns, Flamengo. Campeão brasileiro. Palmeirense! Eu acho que vocês não estão calmos hoje não, né? Faltou um golzinho. O Flamengo estaria comemorando o título nesta noite de terça-feira. Salve, salve, nação rubro-negra! Uma ótima quarta-feira para todos. Flamengo está com as duas mãos na taça. Separei para vocês aqui agora um corte sensacional, né? O jornalista pilhado, Denilson, Felipe Melo, craque Neto, rasgando elogios ao Flamengo. Então assim, não pula se quer uma parte. Assista esse conteúdo aqui até o final. Queria saber de vocês, o Flamengo já é o novo campeão brasileiro? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto e também me digam de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, esse vídeo de muita qualidade. Eu prometo responder a todos vocês e sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está sensacional. Vamos lá para a Arena MRV, contato com o repórter Rodrigo Jufo, o torcedor rubro-negro falando, faltou um golzinho, o Flamengo estaria comemorando o título nesta noite de terça-feira. E tivemos um goleiro responsável por isso também. Rodrigo Jufo, boa noite, amigo. Resume a partida para nós. Boa noite, Edu, Elton, todos os amigos do Sport Center. É isso, o Everson veio de Neuer, veio inspirado essa noite o goleiro do Atlético Mineiro e evitou aí, quem sabe, um possível título brasileiro já nessa noite para o Flamengo. O time rubro-negro chegou aqui em Belo Horizonte, aqui na Arena do Galo, precisando vencer e torcer para o Grêmio vencer o Palmeiras lá em Porto Alegre para se sagrar. N é campeão brasileiro, 9 vezes campeão brasileiro, antes de viajar para Lima para a decisão da Libertadores. O Grêmio fez a parte dele, venceu o Palmeiras por 3-2, o Nicolete vai falar daqui a pouco como foi essa partida, e o Flamengo, que precisava vencer aqui, não conseguiu fazer o que precisava, né, para sair daqui de Belo Horizonte com a taça. O time rubro-negro até começou melhor, criando boas chances. Samuel Lino fez uma linda finalização que o Everson fez uma grande defesa. Depois, no escanteio, o Everson mais uma vez parou o atacante do Flamengo e aí o Galo tentava nas transições. O Atlético Mineiro, que vem de uma derrota pesada na Sul-Americana, um vice-campeonato difícil, foi até uma prorrogação, então chegou fisicamente muito cansado para essa partida contra o Flamengo, que é o líder do campeonato, mas nas transições assustava e ali pelo lado esquerdo era o caminho das pedras, já que Emerson Royal não estava fazendo uma grande partida pelo lado do Flamengo. E foi ali que saiu o gol do Bernard, que abriu o placar aos 30 minutos para o Galo, que dificultou ainda mais a situação do Flamengo. Felipe Luiz chegou para essa partida poupando os principais jogadores, Alexandre no banco, Jorginho no banco, Arrascaeta, Bruno Henrique também, todos começaram no banco de reservas. Flamengo saiu atrás do placar, até tentou empatar ainda na primeira etapa, parou no goleiro Everson, parou na trave, o Wallace também no final do primeiro tempo mandou uma muito perto da trave e foi para o intervalo perdendo por 1-0. Felipe Luiz volta com Bruno Henrique para o segundo tempo na vaga do Wallace, que estava atuando ali como centroavante e não foi muito bem na primeira etapa. E o Bruno Henrique já dá outra dinâmica de jogo, já dá mais presença de área na bola aérea, que foi onde o Flamengo conseguiu empate. O Flamengo conseguiu mais volume de jogo, virou ataque contra a defesa. O Galo, muito cansado ainda da semana, da sequência de jogos, virou um ataque contra a defesa. O Flamengo foi pressionando aos 10 minutos do segundo tempo. O Felipe Luiz botou artilharia, botou Jorginho e também Arrascaeta no jogo para poder tentar a virada. A essa altura, o Palmeiras já estava perdendo o jogo, então o Felipe Luiz tentou a todo custo, pelo menos conseguiu o empate e a virada para sair daqui campeão. Botou a artilharia pesada, o Flamengo ainda pressionou ainda mais o Atlético Mineiro, jogou o Atlético Mineiro ainda mais para o campo defensivo e aí no final do jogo, numa bola aérea do Danilo, o Bruno Henrique cabeceou para empatar a partida. Não teve mais tempo ainda depois do empate. O Rony foi expulso ainda num lance com o Ayrton Lucas, numa entrada do Ayrton Lucas, mas o Flamengo não teve muito tempo depois do gol. Sai daqui de Belo Horizonte com 1-1 e com uma boa vantagem. Agora só um milagre tira esse título brasileiro do Flamengo. São 5 pontos em 6 em disputa, mas o Flamengo não conseguiu matematicamente sair daqui de Belo Horizonte com o N Campeonato Brasileiro, o 9º título na galeria de troféus. Depois da
da partida, falaram aqui com a imprensa o Rossi e também o Jorginho. E eles falaram sobre Libertadores, sobre esse resultado hoje aqui e também se estavam ou não ouvindo como estava a partida lá em Porto Alegre. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo. Não, a gente não estava acompanhando o placar, primeiro porque a gente não estava ganhando, né? E o objetivo é sempre pensar no que a gente precisa fazer. E a gente precisava, de alguma maneira, não perder esse jogo e ir para cima para tentar o primeiro gol e tentar o segundo. Acredito que a gente criou várias chances, infelizmente não concluímos para fazer mais gols. Porém, acredito que foi um jogo maduro, um jogo sólido, onde a gente seguiu o plano de jogo, teve várias oportunidades. Obviamente tem coisa para melhorar, mas acredito que ter buscado com bastante raça, com o apoio de todo mundo, tenha sido um ponto importante. Sumamos, que é o mais importante. Palmeiras voltou a tropeçar. E agora é só focar no sábado, que a final é o nosso jogo do sábado, que vai ser muito importante, é um dos jogos mais importantes do ano que a gente vai ter. Se a gente era campeão hoje, o jogo do sábado é completamente diferente, é uma final que a gente tem para disputar. Então é isso. Quizás é bom, quizás para nos dar uma relaxada, quizás dê um pouco na nossa cabeça que está no final do ano muito cansativo também, muita pressão também para a gente, então é isso. Agora, como falei antes, descansar a cabeça, pensar no jogo do sábado, pensar em descansar, que a gente fez um grande esforço hoje para ficar mais perto do título. Flamengo então sai daqui sem a taça, mas com 5 pontos de vantagem diante do Palmeiras aí, faltando 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. O time já saiu aqui da arena há pouco tempo, foi direto para o aeroporto de Confins, vai voltar para o Rio de Janeiro, chega por volta das 3 da manhã na capital carioca. Treina às 10h30 da manhã, Edu, só aquele treino, né, para ver como está fisicamente todo mundo, aquela recuperação. E aí, ali das 3 da tarde, tem o voo para Lima, rumo à final da Libertadores. Vai rolar aquele Aerofly ali por volta da 1 da tarde, aí no horário do almoço. Quem quiser anotar para acompanhar na ESPN ou até, quem sabe, lá no aeroporto, né, Edu, dar aquela despedida, dar aquele empurrão final para a equipe rumo a Lima, amigo. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Rodrigo, Valeu, tamo juntos. Boa, vai comer um feijão tropeiro. Acho que ainda dá tempo. Deve ter alguma barraquinha ali pronta do lado de fora. Bom, daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Claro, o Palmeiras vai diretamente de Porto Alegre para Lima, né? Vai amanhã. Claro, é o prazo da Conmebol, chega na quarta-feira exatamente. E daqui a pouco a gente segue para Porto Alegre com o repórter Vinícius Nicoletti trazendo as informações do Verdão. Bom, vamos dar uma olhada nas estatísticas, Elton, até para corroborar a sua visão sobre o jogo, esse empate entre Atlético e Flamengo. Tá aí, posse de bola muito maior do visitante, 72%, finalizações, tivemos 15 do Flamengo contra 8 do Atlético, no alvo empate. Você vê que o Atlético, quando chegou bem. Grandes chances, vantagem rubro-negra, 6-2, também em ações na rival, 26 contra 8, os números mostram um domínio do Flamengo, né? O time melhora muito com a entrada do que o Jufo chamou de artilharia no segundo tempo. Essa é a primeira. A segunda, o Atlético se surpreendeu pela força que mostrou no jogo depois da derrota na Sul-Americana. Quero que você fale sobre isso já, mas antes, olha que loucura. Aquelas coisas de ações, né? As ações do Flamengo subiram muito mais nos últimos dias. Estavam juntos ali no dia 9 de novembro. O Flamengo subiu. Agora subiu mais um pouquinho e a diferença sobe para 5 pontos. O Palmeiras embalando uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro na reta final, justamente quando não podia. A gente vai falar sobre projeção disso tudo para Libertadores já. Mas para falar especificamente do jogo, você achou artilharia melhorou muito o Flamengo e o Atlético te surpreendeu pela força, jogadaça do Dudu, por exemplo, no gol. O que você achou? Primeiro, com relação... Eu vou começar pela última, porque o Atlético foi um time que conseguiu fazer um jogo bem competitivo, não me surpreendeu. Até falava isso no Sport Center. Desculpa, eu estava no Sport Center mais cedo antes do jogo, perdão por isso. Bem, mas fui escalado, hoje passa. Fui escalado, então tive que cumprir obrigações. Aí falavam sobre justamente as escalações das duas equipes e como o Atlético viria mordido para enfrentar o Flamengo, porque
é um time que ainda tem objetivos no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que pode chegar, agora fica um pouco mais complicado, né, com o empate, mas poderia, vencendo os 3 jogos, quem sabe sonhar com um G7, um G8 do Campeonato Brasileiro, pode se tornar, inclusive, um G8 de Libertadores. A montagem do time feita pelo Sampaoli, ele mudou um pouco, principalmente a ala direita, né, colocando o Natanael. Ele, na final da Sul-Americana, começou com o Rony ali aberto pelo lado. Ele colocou de novo o Hulk como titular, né? O Hulk tendo uma sequência como titular. E foi um time que conseguiu fazer esses jogos de travar os lados do campo do Flamengo e tentar construir por dentro com esses jogadores de qualidade, né? Pra até a bola chegar no trio de ataque. E a Libertadores tem esse modelo de decisão, né, de final com jogo único. São sempre jogos tensos. Discutíamos em off, né, Edu? Fizemos um ranking em off nossos, de finais de Libertadores mais disputadas, empolgantes. A gente até lembrou de 2019, aquele jogo emocionante, do ano passado, né, Botafogo e Atlético, pela expulsão do Gregory no início. Mas, via de regra, são jogos tensos, são jogos de poucos espaços, muitos indo para a prorrogação, jogos decididos em detalhes, como foi em 2020 o Palmeiras vencendo o Santos, como foi em 2021 o Palmeiras vencendo o Flamengo. Então tem essa questão também do jogo único, trazer o emocional, muitas vezes é potencializado, e times que são favoritos, nesse caso eu acho que não tem, mas quando tem um favorito, esse favoritismo diminui. Então a gente espera que seja uma final de Libertadores bem jogada. Eu queria muito que a final da Copa do Catar acontecesse em todas as finais possíveis, né? Que a França e a Argentina. A gente sabe que não é possível sempre, mas é um Palmeiras que chega em condições iguais com relação ao Flamengo. Agora tem que esquecer um pouco esse lastro recente de um time que não conseguiu vencer jogos. Nossa equipe já está em Lima, outros integrantes chegando. Vamos lá, todo o clima da decisão de sábado, tanta coisa em jogo. O Mendel Bidulovski traz informações direto da capital peruana. Fala, Mendel! Aqui em Lima, esse grupo de torcedores se reuniu aqui na cidade para acompanhar a partida contra o Atlético Mineiro. Claro, querendo comemorar o título do Campeonato Brasileiro com antecedência. Comemoraram a derrota do Palmeiras para o Grêmio e celebraram, claro, o gol do Bruno Henrique no finalzinho do jogo, o gol de empate do Flamengo contra o Atlético Mineiro. É um dia de comemoração, queria o título hoje, mas é comemoração com esse empate no finalzinho, né? Não importa, só postergou o momento. Era pra ser no Maracanã e vai ser no Maracanã. Flamengo campeão quarta-feira. Título da Libertadores sábado, quarta-feira, Flamengo campeão do Brasileirão. Vamos! Você quer falar com a gente aqui? Bom, essa festa aqui pelo empate no finalzinho e sábado contra o Palmeiras, como que vai ser? É um empate com gostinho de vitória, né? É o Mengão! Ei, caralho! E contigo! Somos uma nação! É o Flamengo! A torcida do Flamengo já está em Lima, já vai fazendo festa, aquecendo para a decisão da Conmebol Libertadores. O Maracanã é nosso! Muito ceviche! Foi engolido pelo torcedor. Uma dose de pisco ali, né, rapaziada? Cervecita. Essa rua, a Rua das Pizzas, tem muitas pizzarias muito boas, inclusive em Lima, e tem algumas boates também. Essa turma deve ter ido, provavelmente, né, comemorar aí esse quase título do Flamengo nessas boates. Vai acabar só amanhã, com certeza. Amanhã que já é hoje, inclusive. Amanhã, né, você quer dizer domingo, né? Porque é tudo festa até Libertadores. Ou sábado pela manhã, né, antes do jogo, obviamente. Ou até a hora do jogo. Aí, qual lado vai fazer a festa só no sábado à tarde mesmo? E o próximo jogo do Flamengo contra o Ceará no Maracanã será o jogo do título do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro de 2025. E vai comemorar no Maraca com a sua torcida. Acabou o campeonato. Aquele gol do Bruno Henrique no final tirou qualquer esperança. Esse time do Atlético Mineiro, hein? Que pipocada que deu esse ano, hein? Até nesse jogo contra o Flamengo. Depois do primeiro tempo muito ruim do Flamengo, segundo tempo o Flamengo foi melhor. E o Bruno Henrique, mais uma vez, decisivo, mais uma vez,
fazendo gol de cabeça. Então o Flamengo é o campeão brasileiro e o Abel já tinha jogado a toalha do Brasileirão e foi com um time totalmente desfigurado lá para Porto Alegre. Agora a Libertadores sábado vai dar o quê, hein? Cara, o que joga de bola esse Bruno Henrique é brincadeira, cara. Com todos os problemas que a gente já falou sobre ele, a de aposta, mas ele é jogadorzaço, velho. Jogadorzaço. Agora, deu um mole danado, né? A equipe do Flamengo de poder ser campeão hoje. Quanto o Atlético, né? 75 pontos, faltando 2 rodadas só. Impressionante, né? Poderia ter vencido o jogo, mas também dá para entender que disputa a Libertadores do sábado contra o Palmeiras, que tá tomando um vareio de bola, né? Agora, pô, que time do Flamengo, hein? Que time do Flamengo. O Flamengo é muito pica, irmão. Tá louco. Vamos deixar bem claro. O Palmeiras entregou o jogo de colocar os reservas para jogar. Saiu na frente e tudo, tomou de 3. E aí fica com 5 pontos a menos, faltando 2 rodadas, e tem o jogo de sábado contra a equipe do Flamengo. Se o Palmeiras perder, o Abel Ferreira é o grande responsável por esse tropeço. É uma coisa absurda esse ano, o quanto que o Palmeiras foi incompetente e o seu treinador também. E se não ganhar a Libertadores, um ano de fracasso, mas de fracasso, de muita grana jogada fora, e aí vamos ver qual vai ser o comportamento em relação se não ganhar a Libertadores. Aí a gente comenta depois. Flamengo ainda mais perto do título brasileiro, hein? Flamengo abre 5 pontos de vantagem do Palmeiras e quando os titulares estiveram em campo, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro. O Flamengo mais uma vez mostra uma boa atuação com seus titulares, vem numa crescente no principal momento da temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro e pertinho da final da Libertadores. Tem que ser elogiado o que o Flamengo fez hoje contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa tem que ser falada. Os reservas do Flamengo não entregam, gente. Os reservas do Flamengo precisam entregar. Sempre que usa o time reserva, não conquista pontos, não vence. Perderam um gol adoidado no primeiro tempo. Um elenco galáctico como o Flamengo, os reservas têm que entregar mais. Se os reservas entregassem mais um pouquinho, não perdessem tanto gol no primeiro tempo, o Flamengo hoje poderia sair da Arena do Galo com o título brasileiro. Mas um ótimo resultado, ainda mais poupando muitos dos seus jogadores, e o Flamengo agora com 5 pontos à frente do Palmeiras. Se o Flamengo empata com o Ceará, o Flamengo é campeão brasileiro na próxima rodada. Flamengo agora sim, eu digo, muito perto do título brasileiro. Antes dessa rodada eu não dizia não. Mas agora, empatando com o Ceará, o Flamengo é campeão, então é um Flamengo que está muito próximo do título. Excelente resultado, mas eu acho que tem que ser falado. Os reservas precisam entregar mais. Final do jogo agora, Flamengo empatou 1-1. Mereceu ganhar, meu modo de pensar. O Flamengo o Flamengo colocou o Atlético Mineiro, empurrou o Atlético Mineiro para trás e ficou batendo, até que uma hora conseguiu fazer um gol importante, porque tá no final do jogo do Palmeiras aqui, e o Flamengo coloca mais um ponto com isso. Se eu não me engano, o Flamengo no próximo jogo do Brasileiro, empatando com o Ceará, basta pro Flamengo ser campeão brasileiro. Tô esperando terminar o jogo do Palmeiras aqui para falar um pouquinho daquilo que eu penso. Vamos ver. Bom, agora terminou. O Grêmio venceu o Palmeiras lá em Porto Alegre. O Grêmio não tem nada a ver se o Palmeiras colocou o time misto, se colocou o time reserva ou não. O Grêmio foi lá e fez a parte dele que se esperava para um time que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, por que não? Dependendo aí de resultado, de quem for campeão em Copa do Brasil, enfim, o Grêmio ele pode ficar com a oitava vaga, não é isso? Para pré-Libertadores, se eu não me engano, é isso. Enfim, então fez o serviço de casa, isso é muito importante para o Grêmio. Agora,
Eu falei hoje no Seleção Sport TV, quem nos acompanhou vai lembrar do que eu disse, que se fosse eu, colocaria o melhor do Palmeiras para jogar. Assim como se fosse eu, colocaria o melhor Flamengo para jogar. Porque, gente, faltam poucos jogos e é um título da temporada, é o Campeonato Brasileiro, super importante. O Flamengo, na minha concepção, tirou alguns atletas, ele poupou alguns atletas, beleza? Como, por exemplo, o Arrascaeta, o Jorginho, mas entrou com um time forte, competitivo, com alguns jogadores titulares e teve dificuldade, tanto que empatou o jogo. O Palmeiras entrou com o time reserva e teve a oportunidade de vencer o jogo e perdeu. Termina com um placar entre Palmeiras e Flamengo muito melhor para o Flamengo, que coloca mais um ponto do Palmeiras, são 5 pontos, e para mim o campeonato tá acabado mesmo. Para mim o campeonato tá acabado mesmo, Flamengo campeão. Mas eu quero falar um pouquinho do que eu falei no Seleção hoje. Eu disse, se eu fosse o treinador, iria, não sou o treinador, se eu fosse, iria com o melhor que eu tenho, porque você imagina só, o Flamengo vai lá e perde o jogo, aí o Palmeiras vai e perde também. Meu Deus, como é que seria? Rapaz, era pra ter colocado o time titular, era pra ter colocado pelo menos a metade do time titular e depois vai colocando os outros jogadores. Não pode jogar toalha. Foi o que eu falei. E de fato é o que aconteceu. O Flamengo empatou o jogo e se o Palmeiras vence, seriam 2 pontos, o campeonato estaria em aberto. Então eu vou falar com vocês porque eu sou um cara que eu gosto muito de elogiar. E o que eu mais faço é elogiar o Abel, elogiar o seu staff. E faço isso de coração. Os elogios eu acho que fazem parte, tem que elogiar muito mais do que criticar propriamente, tem que elogiar. Mas tem que criticar também. Quando a crítica ela é responsável, quando a crítica ela é construtiva, eu acho que ela é válida. Acho não, tenho certeza, ela é válida. Tem achômetro aqui, beleza? E essa tá na conta do Abel. Tá na conta do Abel. Hoje no Seleção, nosso companheiro falou assim, não tem decisões erradas ou certas, são decisões. E eu concordei com ele, o Pedro. Não tem decisão errada do Abel. O Abel tomou uma decisão de poupar todo o time titular porque ele achou que o campeonato tivesse acabado. Errou. Agora o campeonato está acabado. E agora você traz para si uma responsabilidade ainda maior de ter que ganhar a Libertadores, senão é um ano com 0 títulos. E olha, que não vai pegar aquele Flamengo de 2021. Esse Flamengo é muito melhor. Eu vi algumas pessoas falarem comigo, você não gosta do Palmeiras, você não torce pro Palmeiras, você não torce pro Fluminense, porque você fala bem do Flamengo, você fala bem do Vasco, você fala bem... Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus amigos, aqui comigo nas minhas redes e aonde eu trabalho, tá bom? Você vai me ver no Seleção, você vai me ver no fechamento ou em alguma outra programação que eu estiver, você vai me ver falando sempre a verdade. Você não vai me ver com clubismo, não. O sentimento que eu tenho pelos clubes, pelo Palmeiras, principalmente pelo Palmeiras e pelo Fluminense, eu já externei para todos. Todo mundo sabe o amor que eu tenho por eles. Mas como profissional, eu tenho que falar aquilo que eu penso, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que elogiar quem é digno de elogio, eu tenho que criticar quem precisa de crítica. E hoje a crítica vai para o Abel, por ao meu modo de pensar ter se equivocado em jogar a toalha e não colocar o time titular para jogar hoje. Seriam 2 pontos se tivesse vencido. Mais uma vez aqui vai o meu elogio ao Felipe Luiz. E esse sim, mesmo entendendo que o time tinha 4 pontos de diferença, ele falou, opa, se o Palmeiras vence o jogo lá, eu não posso dar mole aqui não. E tirou algumas peças, teve algumas trocas que entraram no segundo tempo, mas alguns jogadores titulares jogaram lá. E arrisco a dizer, o Flamengo mereceu inclusive a vitória. Agora, é uma responsabilidade que o Palmeiras traz para si meio que desnecessária. Imagina, meio que desnecessário. Mas é isso, pessoal. Amanhã estarei viajando, estou indo para Lima para acompanhar o jogo. Não vou viajar pelo Grupo Globo. Estou indo viajar pela Conmebol, jogar uma pelada lá de lendas da Conmebol. Vou assistir o jogo como convidado, usufruir desse momento maravilhoso. Vou encontrar muito flamenguista pela rua, vou encontrar muito palmeirense pela rua. E eu só vou estar ali, usufruindo do momento, porque realmente tem tudo para ser a maior final de Libertadores dos últimos tempos. Concorda comigo, né, gente? Os dois times são bons pra caramba. E os caras vêm brigando já por isso há muito tempo, né? Ao longo dos anos, o Palmeiras e o Flamengo vêm brigando por isso, né? Então acho que é uma final muito merecida pros dois clubes. Uma final muito merecida. E de fato, hoje encerrou, Flamengo campeão brasileiro. Agora tem a Libertadores. A Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer. E eu não espero nada mais do que uma final digna de 2 grandes clubes com elenco estrelado, como é Palmeiras e Flamengo. Tamo junto. Então vamos lá, rapaziadinha, rapidinho. Existe a expectativa do Campeonato Brasileiro, da gente conhecer o campeão brasileiro já na rodada de hoje.
O Palmeiras perdeu por 3-2 lá em Porto Alegre e o Flamengo empatou fora de casa. Ou seja, o cenário seria o Palmeiras, esse resultado, né, com derrota, mas o Flamengo tinha que ganhar lá para ser campeão hoje. Isso não aconteceu. Derrota do Palmeiras em Porto Alegre, vitória do Galo lá em BH. Ou seja, restando 6 pontos a serem disputados, 5 pontos de diferença. Parabéns, Flamengo. Campeão brasileiro. Mas saldo é outra conversa, viu, pai? Folga não. Isso aí, rapaziada. Temporada dura, difícil. Parabéns. 6 pontos a serem disputados e 5 pontos de vantagem. Morreu. Tem gente achando que a gente vai torcer pro Flamengo nessa final, Cicinho. Fala pra eles aí. Galera, como um bom São Paulino, nós, nessa final, nós somos imparciais, ok? Não vamos torcer, não vamos falar o time que nós vamos torcer, então nós vamos curtir uma grande final, é isso aí, né? É isso, que vence o melhor futebol, Cicinho. É isso aí. Uma vez Flamengo. Fala, nação! Buscamos um ponto importante, com garra, com apoio de vocês. Agora é virar a página, pensar em Lima. Vamos precisar muito da torcida, do apoio para empurrar o time, para a gente conquistar um grande resultado e em busca da glória eterna. Nos vemos lá. Ação rubro-negra, que empate com gosto de vitória, gosto de título. O Flamengo está, ó, com as 2 mãos na taça. Com as 2 mãos na taça. Vamos pra cima com tudo. Vamos pra cima, Flamengo. Hoje tem a Aeroflá. Tô na expectativa muito boa. Hoje eu vou fazer vários e vários conteúdos pra vocês, sabe? De mais cedo, de mais tarde, sabe? Então, assim, vai ser sensacional. Por isso eu sempre peço pra vocês, se inscrevam no canal para que você venha ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Flamengo vai com força máxima e só a vitória interessa. Eu estou na expectativa muito boa de que o Mengão possa fazer uma baita de uma final e consiga voltar para o Rio de Janeiro com a grande vitória. Ontem no Galinheiro, o Flamengo conseguiu empatar no finalzinho, quase conseguiu, né, o título. E é isso, buscando, performando cada vez mais para que o Flamengo ganhe o tetracampeonato e também ganhe esse título do Campeonato Brasileiro na próxima semana contra a equipe do Ceará. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até a próxima!